recurso especial. A ministra Maria Tereza de Assis Moura pediu vista e tem a palavra. Obrigada, presidente. O meu voto está no sistema, nos dois casos, e ele é bastante longo. Eu vou fazer um resumo, e como eu já adianto, para não ter nenhuma expectativa, eu estou divergindo do eminente relator, neste caso, eu vou aqui me ater ao que me parece, pelo meu voto, que mais importante ele tem para expor o meu pensamento. E digo que a Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar pretende realizar uma intervenção no Morro do Pão de Açúcar, consistente na instalação de sistema com 4 linhas de aproximadamente 755 metros, conectando o Morro do Pão de Açúcar e o Morro da Urca, com a construção de plataformas de decolagem e de frenagem, assim como um conjunto de rampas para acessibilidade, com vistas à prática onerosa de atividade esportiva de aventura, com deslocamento rápido, que é um trajeto feito em 50 segundos, com velocidade média de 100 km por hora, que é a prática da tirolesa. Em razão da magnitude do empreendimento a ser realizado e da possibilidade de grave dano ambiental a um dos mais importantes bens do patrimônio cultural brasileiro e mundial, o Pão de Açúcar, o Ministério Público, então, ajuizou uma ação civil pública para avaliar a plausibilidade da intervenção e requereu a concessão da tutela de urgência para determinar liminarmente a suspensão imediata da obra. Em primeira instância, o juízo deferiu a tutela, determinou a suspensão das obras, houve agravo de instrumento, o Tribunal de Origem, após analisar detidamente as licenças concedidas pelos órgãos responsáveis, negou, em um primeiro momento, provimento ao recurso, mas, em sede de embargo de declaração, foi concedido efeito infringente para dar provimento ao agravo de instrumento e afastar a tutela de urgência, permitindo a retomada das obras. Então, no recurso especial, o Ministério Público alega que, com a retomada das obras, o resultado útil desta ação civil pública restaria prejudicado, haja vista a total impossibilidade de, ao final, reverter-se os danos causados ao Morro do Pão de Açúcar e ao Morro da Urca, não se podendo colar com superbonder enormes blocos de pedra arrancados e esfarelados. O Tribunal de Origem deferiu, em parte, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e eu aqui estou a dizer que, mesmo estando em sede de tutela de urgência, a meu ver, o caso apresenta excepcionalidade apta a superar a incidência da súmula 735 do Supremo, pois estamos discutindo modificação alegadamente irreversível no complexo turístico Pão de Açúcar, bem tombado federal e monumento natural dos morros Pão de Açúcar e Urca, considerado patrimônio mundial da humanidade e um dos ícones capaz de identificar o Brasil e o Rio de Janeiro perante o mundo, cuja importância é imensurável para nós brasileiros. Neste caso, a fluência do tempo para o julgamento da causa principal, a meu ver, pode colocar em xeque um bem jurídico de extrema relevância no cenário nacional, podendo inabilitar o processo principal como meio de dar efetividade ao direito pleiteado e inviabilizar a garantia constitucional da tutela jurisdicional. Eu digo aqui que nós estamos diante de um caso em que a irreversibilidade, no caso aqui, seria inversa, quando se fala na concessão de uma tutela provisória, satisfativa e irreversível, que o Código proíbe. Por quê? O indeferimento da tutela de urgência implica consequências irreparáveis em desfavor do requerente. Assim, não conceder a tutela provisória para determinar a suspensão das obras e do ato administrativo que autorizou a sua execução pode implicar em uma consequência imutável, se ao final da ação civil pública se concluir que a referida obra causará graves danos ambientais aos morros do Pão de Açúcar e da Urca. Neste caso, a obra já terá sido concluída e os danos ambientais irreversíveis já terão sido causados. E, ao contrário do que sustentou o voto condutor do acórdão, que acolheu os embargos de declaração na origem, não há a falar que o perículo in mora da paralisação da obra
é mais danoso do que autorizar o seu prosseguimento, e aqui eu abro aspas, porque é a argumentação do acórdão, prejudicando a paisagem local, coberta por tapumes e lonas, o que, sem dúvida, é mais lesivo ao turismo do que a própria conclusão da parcela ínfima restante do projeto em execução. Nada obstante, aqui ao final do processo, caso seja reconhecida alguma ilegalidade, que seja determinado o desfazimento das alterações já executadas. Eu já, quando atendi a todas as partes, e aqui mesmo na sustentação oral, eu já havia adiantado que o argumento de que haveria um periculum in mora, dizendo da irreversibilidade, é ao contrário, porque se nós entendermos que há periculum in mora para autorizar a obra, porque se ela não for autorizada, os morros do Pão de Açúcar vão ficar cobertos, é o contrário, que se nós determinarmos o prosseguimento da obra, não há mais necessidade da ação civil pública ser julgada no mérito. Por quê? Uma vez a obra concluída, e aqui eu vou dar continuidade ao meu voto para dizer que não, a obra não é isso, isso é uma parte da obra, e o restante da obra sequer foi começado. Se nós dissermos que é possível, sim, dizer que há um periculum in mora, porque o Morro do Pão de Açúcar vai ficar visível em sua cobertura até terminar a ação civil pública, nós vamos dizer, acabe-se com a ação civil pública. Então, a meu ver, este periculum in mora é reverso. Se for concedida a possibilidade de execução da obra, aí sim não haverá mais necessidade de falar em ação civil pública. O argumento do voto exposto nos embargos de declaração, a meu ver, mostra uma visão restrita do direito ambiental ao considerar apenas o prejuízo causado à paisagem local, obstaculizada por tapumes e lonas. De fato, há inegável malefício decorrente da obstrução por tão longo período de tempo das belezas existentes em um bem que é considerado patrimônio da humanidade. No entanto, o prejuízo que pode ser causado em razão da conclusão da obra e início das atividades recreativas pode ir muito além de uma mera obstrução da paisagem, podendo comprometer a estrutura dos morros do Pão de Açúcar e da Urca, além da possibilidade de impacto e ou alteração em seus aspectos principais. Ademais, o complexo continua em atividade, possibilitando a experiência turística de visita ao monumento, mesmo que em alguns locais a visão não seja completa. Eu destaco ainda, e eu acho que isto é importante, pelo menos na formação da minha convicção, de que a informação de que a obra está 95% concluída é absolutamente questionável, porque a alegação de que o percentual se refere apenas ao corte nas rochas. E, de fato, como se pode observar as folhas 153 e 154, considerando a vistoria realizada em 30 de maio de 2023, foi concluído 75% do serviço de desmonte da rocha no Morro do Pão de Açúcar e 95% do serviço de desmonte da rocha no Morro da Urca. Mas isso não é tudo. É certo que uma obra para a construção de uma tirolesa vai muito além da perfuração das rochas, necessitando fincar as estruturas metálicas e preparar as plataformas de embarque e desembarque. Além disso, o início das atividades e a pressão exercida pela sua estrutura também podem causar impacto ambiental, necessitando de avaliação pericial para afastar a possibilidade de ocasionar danos. E aqui eu trago que, efetivamente, dizer que a obra está com 95% dela concluída e que, portanto, há um periculum in mora se não se liberar o restante da obra, se esquece de que, para além daquela rocha, há a construção da tirolesa em si. E, portanto, isto ainda não está sequer feito, bastando simplesmente olhar para o Pão de Açúcar e ver que ali não há nenhuma tirolesa
que tenha sido começada, a não ser a perfuração da rocha. Ademais, digo eu, o Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental, devendo evitar a agressão continuada e permanente. Neste caso, diante da incerteza quanto às consequências, penso que esta Corte deve avaliar a possibilidade de concessão da tutela de urgência solicitada. Quanto às demais questões relativas à admissibilidade apontadas pelo eminente relator, eu tenho que a relevância da questão apresentada e o princípio da primazia do julgamento de mérito permitem, sim, que o nosso Tribunal da Cidadania possa ultrapassar qualquer barreira para conhecer o recurso especial. A natureza da obra é voluptuária, ou seja, não tem caráter de urgência para corrigir problemas ou evitar danos. Apenas irá trazer uma nova forma de deleite a um notável ponto turístico brasileiro. Nestes casos, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal, deve-se atentar ao disposto no artigo 17 do Decreto-Lei 25 de 1937, que proíbe qualquer intervenção que mutile ou destrua um bem tombado e exige prévia autorização especial para obras de reparo, pintura ou restauração. Eu registro, e eu acho que é necessário que fique bem claro, que neste momento processual não se está a discutir se a instalação da tirolesa tem potencial para interferir inadequadamente no monumento do Pão de Açúcar. Essa questão é uma questão complexa, exige conhecimentos técnicos específicos, e este é o objeto de apreciação da ação principal já ajuizada pelo Ministério Público, onde será respeitado o exercício pleno do contraditório. No entanto, é incontroverso nos autos que se pretende realizar uma obra de grandes proporções em um bem tombado, em um monumento natural de extrema relevância ao patrimônio paisagístico, ecológico, turístico, histórico, arqueológico, cultural, etnográfico e monumental do nosso país. Ademais, em razão da grandeza da obra, não se pode descartar de plano a possibilidade de impacto e ou alteração do aspecto e da estrutura dos morros do Pão de Açúcar e da Urca, de forma, inclusive, irreversível. E eu digo que a Política Nacional do Meio Ambiente procura justamente compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. De igual forma, o tombamento traz limitações ao uso do bem, além de explicitar a necessidade da sua conservação. Assim, dada a reconhecida importância do complexo Pão de Açúcar, qualquer obra deve ser precedida de regular procedimento administrativo para a concessão da autorização. O processo de concessão da licença e a avaliação dos riscos envolvidos é uma questão sensível, ainda mais tendo em vista a magnitude do bem envolvido, que exigirá conhecimentos técnicos específicos e a observância do correto procedimento administrativo. Assim, considerando que, além de ser um bem tombado, o Complexo do Pão de Açúcar é um monumento natural municipal, qualquer obra voluptuária, antes de ser realizada, precisa de licença a ser concedida, ao menos pelo IPHAN e pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro. No caso do IPHAN, para que seja concedida a autorização, é necessário apresentar um anteprojeto da obra em que conste detalhadamente as plantas da situação, implantação, planta de todos os pavimentos, planta de cobertura, corte transversal e fachadas, diferenciando partes a demolir, a manter e a construir. Após a validação do anteprojeto, deve-se apresentar o projeto executivo e apenas após a sua anuência será concedida a autorização do IPHAN para a execução da obra. Todas as alterações propostas devem estar em consonância com as normas de preservação e com as características que justificaram o tombamento.
Ademais, considerando que o Pão de Açúcar também é um monumento natural municipal, é necessário consultar o plano de manejo e verificar se a construção proposta está em conformidade com as diretrizes do plano, respeitando as regras e restrições estabelecidas para atividades dentro da área, além da aprovação pelo órgão municipal responsável. Registro também que a avaliação de impacto ambiental é um importante instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. E aqui, eu acho que também não é desimportante dizer que, a despeito dessas exigências e orientação, é incontroverso nos autos que as obras tiveram início em data anterior à aprovação do projeto executivo pelo INFAM, sem a identificação dos ARTs responsáveis técnicos pela obra, em total desconformidade com a portaria INFAM 420 de 2010, e que no anteprojeto aprovado pelo INFAM não há qualquer menção gráfica ou textual acerca do corte no costão rochoso, como se pode verificar no anteprojeto arquitetônico analisado, as folhas 83 e 84. Com efeito, conforme relatado nas instâncias originárias, as obras tiveram início em 15 de setembro de 2022. Porém, o projeto executivo, com a planta contendo cortes e perfurações nas rochas dos morros do Pão de Açúcar e Urca, foi apresentado pela Companhia Caminho Aéreo do Pão de Açúcar somente no dia 25 de janeiro de 2023. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses e meio. Tendo sido aprovado pelo INFAM 12 dias depois, no dia 6 de fevereiro de 2023. E eu digo que o Ministério Público questionou o procedimento para o deferimento dessa licença, alertando, inclusive, que estaria em desacordo com o anteprojeto apresentado. Assim, em 11 de abril de 23, o Ministério Público Federal realizou vistoria no local, juntamente com o superintendente do INFAM, tendo sido constatada o corte de rocha no morro. Porém, passados mais de 45 dias da inspeção promovida pelo MPF, não foram apresentadas pela empresa quaisquer alterações ou reduções no processo administrativo respectivo, permanecendo o processo SEI sem qualquer nova atualização desde 11 de abril de 2023, como consta nas folhas 85 e 86 do processo. No caso da licença a ser concedida pela Secretaria Municipal do Ambiente e Clima, conforme consignado pelo Tribunal de Origem, também houve, em princípio, irregularidade que foi posteriormente sanada. E digo novamente, a análise da questão é sensível, pois a concessão de licença para a construção de uma tirolesa entre os dois morros exige, além de profundo conhecimento técnico, o respeito às normas administrativas e a transparência do procedimento adotado. E conforme ressaltado pelo Tribunal de Origem, o processo para a concessão das licenças apresentou falhas, tendo ocorrido cortes em rochas antes de regular a autorização. O desrespeito às normas para a concessão das licenças, seguido do exíguo tempo para o seu consentimento, não permite, a meu ver, a certeza necessária em relação à inexistência de riscos a um patrimônio de extrema relevância como é o complexo. Ademais, o Ministério Público apontou questionamentos que, em princípio, não foram adequadamente respondidos, necessitando de uma análise mais aprofundada que será realizada no bojo da ação civil pública, se ela puder ainda existir. A insegurança gerada pelo desrespeito procedimental nas concessões das licenças de bem tão relevante no contexto nacional atrai a incidência do princípio da precaução, que deve ser invocado para evitar uma proteção insuficiente aos bens ambientais. Assim, diante da incerteza, deve-se priorizar a tutela do direito ambiental, sendo que a prevenção prevalece sobre a omissão. No caso, senhores ministros, não se está a falar de uma resistência infundada ao desenvolvimento econômico e tecnológico frente a um perigo obscuro ou impalpável, mas de uma situação
em que não há como afastar o risco justamente por não terem sido observadas as medidas técnicas de controle. Havia, a meu ver, obrigação de respeito a um procedimento administrativo que não foi adequadamente cumprida. A permissão para uma obra de tão grande porte exige uma gestão ambiental adequada, que não deve ser vista como um obstáculo social, mas como um anteparo para a sustentabilidade. Um meio ambiente seguro exige um planejamento transparente quanto às atividades antrópicas e seus desdobramentos, sendo necessária uma gestão racional que avalie concretamente o impacto das modificações que estão propostas. A observância ao correto procedimento administrativo para a concessão das licenças necessárias para a obra é que traria um suporte de concretude e racionalidade para afastar o risco de dano ambiental. Porém, o desrespeito ao procedimento não permitiu o afastamento das ameaças apontadas e a falta de certeza científica exige a concessão da tutela de urgência requerida. A gestão ambiental é uma via de proteção a danos ambientais, mas também uma via de desenvolvimento sustentável, e o planejamento ambiental é essencial para a garantia do direito fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado. Assim, sem que os riscos sejam adequadamente analisados, não é possível autorizar o prosseguimento das obras para a construção da tirolesa, a meu ver, no complexo do Pão de Açúcar. E aqui, e eu vou pedir a mais respeitosa vênia ao ministro Francisco Falcão, o relator, que hoje nos disse da importância de resguardar a nossa Mata Atlântica, a importância de resguardar o meio ambiente, para dizer, ministro Francisco Falcão, que, a meu ver, a concessão desta obra, a possibilidade de execução desta obra, antes de se terminar a ação civil pública em andamento, mais uma vez eu repito, vai obstar o andamento da ação. E mais, verificando os autos, é possível ver, e hoje ainda eu li uma matéria dizendo que foi, e eu não recebi, mas que teria sido endereçada ao tribunal uma carta aberta aos ministros, a população local do Morro da Urca, e junto com todas as organizações ambientais, Unesco e as outras entidades que são defensoras do meio ambiente, questionam severamente esta concessão para a execução desta obra, sem que exista efetivamente uma perícia que ateste essa viabilidade e mais, que se pense o que se quer para o complexo do Pão de Açúcar e Morro da Urca. Se quer transformar isto numa entidade privada que possa ganhar o seu dinheiro através do exercício comercial da construção de uma tirolesa que vai atrair turistas que possam vir ao Brasil e ao Rio de Janeiro, ou se quer um meio ambiente sustentável e que seja calcado naquilo que, como patrimônio da humanidade, e que diz com o retrato do Brasil perante todo o mundo, uma obra que não respeite exatamente essa diversidade e aquilo que a Constituição garante como proteção ao meio ambiente. Então, por essas razões, pedindo a mais respeitosa vênia, eu peço licença para divergir do relator enfaticamente, porque não é verdade que 95% de todas as obras esteja já realizada e que, portanto, é inexorável o término da construção, porque a tirolesa em si mesma sequer foi começada a sua construção. Então, essas são as minhas considerações e, portanto, só para terminar, ministro Falcão, pelo meu voto, eu dou provimento ao recurso especial para restabelecer a decisão que deferiu a tutela de urgência, aguardando-se, portanto, o andamento da ação civil pública, que é o meio adequado para a resolução deste problema.
Sem prejuízo, senhor presidente e ministro Francisco Falcão e eminentes colegas, eu até, quando as partes estiveram no meu gabinete, eu imaginei, eventualmente, uma possibilidade de todos estarem sentados numa mesa para tentar, eventualmente, algum tipo de composição ou conciliação, mas não me pareceu que isso seja o desejo de todas as partes. Portanto, fica aqui o meu registro e o meu voto. Perfeitamente. Ministra Maria Tereza de Assis Moura.